Sexta-feira, 7 de março de 2025, eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado e as notícias que influenciaram na formação dos preços das commodities agrícolas. Veja os destaques de hoje. Especialistas comentam redução da tarifa de importação para a carne bovina e os impactos para a arroba do boi gordo. Cobertura de fundos promove recuperação do açúcar nesta sexta-feira, mas não recupera perdas da semana em Nova York. Aumento dos estoques certificados de café e previsão de chuvas no Brasil pressionam Nova York. Depois de semana volátil, o milho encerra em alta em Chicago. Comercialização de soja avança no Brasil com apoio de prêmio e dólar. Mercado do boi gordo, a semana está encerrando com preços estáveis na Praça Paulista para todas as categorias animais. O boi gordo fechando a R$ 310, a vaca R$ 280 e a novilha a R$ 298, levantamento da Scott Consultoria. A oferta de animais até tem aparecido, mas ainda de forma comedida, com os pecuaristas bastante resistentes aí a aceitarem preços menores que vêm sendo oferecidos pelos frigoríficos. Por outro lado, o escoamento de carne está bastante lento. Segundo o CPEA, os preços no atacado da Grande São Paulo até deram uma firmada. No entanto, foi mais pela diminuição da oferta dos frigoríficos para os atacadistas do que por conta de uma melhora de demanda lá na ponta final. As escalas Jabate atendem em São Paulo em média 9 dias. Vamos a algumas praças que tiveram modificação nos preços hoje. Norte de Minas caindo, em queda, R$ 280 por arroba. Oeste da Bahia também em queda, R$ 275. E Paragominas lá no Pará também recuando para R$ 296. Das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, 8 delas tiveram queda. As demais permaneceram estáveis. Vamos agora às informações na B3. B3 Mercado Futuro do Boi Gordo, março, R$ 302,40, uma alta de 0,15%. O abril praticamente estável, subindo 0,02% a R$ 298 por arroba. E o maio, R$ 298,50, com uma alta de 0,22%. Um dia positivo, dá para dizer isso, para o mercado futuro do boi gordo lá na B3. E na tentativa desesperada de reverter a queda de popularidade, o governo federal anunciou ontem medidas para reduzir os preços e diminuir a inflação dos alimentos. A carne bovina está na lista dos produtos que terão alíquota de importação zerada. Atualmente, essa alíquota é de 10,8%. O Notícias Agrícolas foi ouvir especialistas para entender a lógica dessa medida e, mais do que isso, saber se de fato essas medidas terão alguma eficiência na queda dos preços e, mais do que isso, impacto para o setor, principalmente o setor de produção. Para Isabela Camargo, zootecnista e analista lá da HN Agro, a medida pode não ter o efeito desejado pelo governo. E mesmo com a possibilidade remota de conseguir importar carne com preços competitivos, no máximo o que o governo iria conseguir seria promover um desestímulo da produção. Veja o que disse a Isabela, nossa equipe. Primeiro, entendendo por que eles tentarem tomar essa medida, né? Seria para tentar diminuir a inflação, sendo que a carne foi uma das principais responsáveis aí por esse aumento. E, segundo eles decidiram tomar essa medida pensando aí, então, diminuir essa inflação. Mas quando a gente pensa na carne, por exemplo, na carne bovina, a gente sabe que hoje o preço do Brasil é um dos menores no mercado internacional. Então, e o Brasil, um dos maiores exportadores, do mundo. Em relação à nossa importação de carne, é um volume muito pequeno. Então, não faria sentido, diante dos preços que a gente tem hoje do Brasil, se a gente for exportar, então esse valor vai ser maior. Então, não faria sentido no que eles pretendem fazer. Pensando aí que a gente tem todos esses fatores, que a gente tem o melhor preço, que quando a gente pensa em exportação, mesmo tirando a alíquota, tem a questão de outros fatores que influenciam no preço, a gente não deve ter uma mudança significativa quanto a isso.
as mudanças deveriam ser internas, estruturais, né, em outros sentidos, para tentar resolver esse problema. Vamos supor aí, então, que no país a gente conseguisse exportar uma carne mais barata, que a gente trouxesse uma grande quantidade para o país. Em um primeiro momento, isso pode parecer uma solução. Então, a gente traz um volume, a gente tem uma alta demanda, uma alta oferta, né, do produto, então uma carne em abundância aqui no país, cai o preço. Mas o que leva a isso? A gente leva a um desinteresse de produção, que posteriormente vai levar então a ter um aumento dos preços. Então, o que a gente precisa pensar e o que vem acontecendo em relação a alguns mercados como a carne é questão de demanda e oferta cíclicos que acontecem mesmo no mercado. E a Isabela lembrou bem, será que existe essa carne mais barata no mercado internacional? E será que a gente tem condição aí de importar essa carne para fazer com que a inflação reduza aqui no Brasil? Enfim, o analista de mercado da Scott Consultoria, o Felipe Fabre, também analisou a situação e a conclusão dele é a mesma, pouco impacto aí no mercado do boi gordo. Veja o que ele disse. O governo brasileiro anunciou nessa semana a redução da tarifa de importação de uma cesta de produtos, dentre eles a carne bovina, e fica a dúvida se isso seria capaz de pressionar para baixo a arroba do boi gordo no mercado brasileiro. Na nossa interpretação, não. Por quê? O mercado brasileiro hoje ele é o principal produtor, junto com os Estados Unidos, de carne bovina do mundo. Nós temos uma capacidade de atendimento ao mercado internacional e manutenção de oferta no mercado doméstico muito grande. Ano passado, recorde de exportação e recorde de oferta no mercado interno. Então, essa questão da importação, ela tem que levar em consideração o preço da carne nos outros países. Acabamos de citar aqui que a Argentina, a Austrália, Estados Unidos, concorrentes do Brasil, têm um preço de arroba hoje em dólares superior ao nosso. Então nós somos o país mais competitivo nesse momento e não faria sentido a importação, a internalização de carne bovina de outros destinos a um custo mais elevado. Então deve pouco influenciar no mercado brasileiro essa medida, pensando na carne bovina, anunciada aí pelo governo nacional. E agora o mercado do açúcar, com o dólar index em queda nessa sexta-feira, os preços do açúcar encerraram moderadamente mais altos em Nova York, com ganhos de até 1% lá na Bolsa de Nova York, e em Londres avanços de até 1,5%. Segundo o site Barchart, esse movimento da moeda norte-americana acabou desencadeando aí uma cobertura em futuros do açúcar. Mas quando a análise é feita na semana, os preços encerraram no vermelho. Entre os fatores de pressão estão suprimentos abundantes em grandes compradores, cenário mais positivo para a produção brasileira e uma demanda aparentemente enfraquecida. Vamos aos números de fechamento lá na Bolsa de Nova York. Para março, 18,31 centavos de dólar por libra-peso, uma alta de 0,18 ou 18 pontos. O maio, 17,99, uma alta de 19 pontos. E o julho, 18,07 centavos de dólar por libra-peso, uma alta de 16 pontos. Vamos aproveitar para ver como encerraram as negociações em Londres. Para maio, 524,90 dólares por tonelada, uma alta aí de 800 pontos. O agosto, 505,50, uma alta de 600 pontos. E outubro, 497,30, uma alta de 430 pontos. Dia positivo também para o açúcar lá na Bolsa de Londres. Vamos às informações do mercado do café. O mercado do café estendeu as perdas da última sessão e acabou encerrando a sexta-feira em queda. Entre os fatores de pressão das cotações, o avanço dos estoques certificados pela Bolsa de Nova York e as indicações de chuvas, de volta das chuvas às regiões produtoras de café aqui no Brasil. Os estoques certificados de café aumentaram quase 12 mil sacas em Nova York de um dia para o outro, totalizando aí 794 mil sacas de 60 quilos. Em relação às chuvas, as previsões apontam aí para condições melhores na segunda metade do mês de março, atenuando, portanto, pelo menos para o mercado, os temores de mais perdas aqui na safra do Brasil.
Mas apesar da sexta-feira negativa para os preços, a semana encerrou com saldo positivo para as cotações do café lá na Bolsa de Nova York. Vamos ver como finalizaram as negociações no dia de hoje. Para março, 3 dólares e 90, uma queda aí de 280 pontos. Para maio, 3 dólares e 84 dólares por libra-peso, aí, uma queda de 275 pontos. E para julho, 3 dólares e 74 por libra-peso, uma queda aí de 330 pontos. Vamos aproveitar para ver Londres, encerramento dos negócios por lá, também dia negativo. Março, 5.342 dólares por tonelada, uma queda de 110 pontos. Maio, 5.353 dólares por tonelada, queda de 74 pontos. E julho, 5.318 dólares por tonelada, uma queda de 68 pontos. De acordo com o boletim do escritório Carvalhais, aqui no Brasil a gente tem um cenário apertado nesse segundo semestre do ano safra que considera janeiro a junho, indicando, portanto, dificuldades aí para atender o consumo interno e as exportações nos próximos meses. Com esse final de estoques aqui no Brasil, pelo menos pouco café na mão dos produtores, o Brasil tem que atender até maio o consumo interno brasileiro de aproximadamente 1,7 milhão de sacas por mês, além das exportações de março, abril, maio e junho. Tudo isso antes da chegada da próxima safra. Vamos ver como é que vai ficar a oferta do produto, do café brasileiro ao longo desses próximos meses e até que ponto essa situação pode influenciar o mercado. Vamos às cotações nas praças comercializadoras. A gente tem Poços de Caldas fechando hoje com uma alta de 0,83% a R$ 2.440 por saca de 60 quilos. Araguari, lá no Cerrado Mineiro, R$ 2.700, sem alteração nos preços. Franca também não mudou nada por lá, fechando aí a sexta-feira R$ 2.600 por saca de 60 quilos. Muito bem, agora o mercado do milho. A semana encerra com muita volatilidade para os preços do milho lá na Bolsa de Chicago. Primeiro teve aquela pressão diante dos números que foram divulgados pelo Outlook Forum do USDA, projetando aí um aumento da área plantada de milho nos Estados Unidos. Depois, toda aquela incerteza gerada sobre as tarifas impostas por Donald Trump em negociações principalmente com o México, mas México, Canadá e China. E nesta sexta-feira acabou prevalecendo aí o lado positivo dos preços lá na Bolsa de Chicago. Vamos ver como encerraram os preços. Altas aí em torno de 5 pontos nos principais vencimentos. Março fechando a 4 dólares e 55 centos por bushel, 5 pontos mais 75 de elevação. Maio 4,69, 5,25 de alta. E o julho 4,75, uma alta aí de 5 pontos. Para o Brasil, o Roberto Carlos Rafael da Germinar Corretora destaca um cenário de preços ainda bastante sustentado nesse momento de entre-safra, com o mercado demandando milho e esperando ainda a entrada da safra de verão que também está com colheita atrasada aqui no Brasil. Vamos ver como ficaram os preços lá na B3 diante dessa situação de oferta apertada, pelo menos nesse momento. Vamos aos números. A gente tem março fechando aí com queda de 0,72% a R$ 86,06. O maio, R$ 81,15. Maio caiu bem, 1,04%. E o julho, R$ 73,42, queda de 0,24%. Muito bem, daqui para frente, o clima para o desenvolvimento das áreas de segunda safra e as movimentações cambiais devem direcionar os preços do milho aqui no país, mas o Roberto Carlos Rafael aponta um quadro positivo para a comercialização, principalmente aí para o produtor brasileiro. Veja o que ele diz. Eu acho que a gente vai ter uma boa safrinha, torcer para a gente ter produtividade, né? Eu acho que é mais importante, isso é que faz derrubar os custos médios da produção do produtor, então ele precisa buscar produtividade. Eu acho que o produtor, ele tem que plantar safrinha na estrada, na floreira do apartamento, onde puder, porque os preços estão convidativos. Nós estamos, a princípio, eu te diria que a expectativa de exportação para o ano que vem vai beirar também os 40 milhões de toneladas, né? Então, nós temos aí, na verdade, os Estados Unidos que caíram seus estoques porque
eles tomaram a frente e realmente exportaram muito mais produto, estão com um consumo bom. Aqui no Brasil nós temos um consumo também muito bom, né? Vide aí o etanol caminhando para quase 20 milhões de toneladas. O etanol, daqui a pouco, é 25% do consumo interno do Brasil. Então, assim, as perspectivas do milho são boas, né? Lógico, a gente tem que ver Chicago, mas acho que Chicago tá num patamar que, no cenário que nós estamos vendo, tem muito para mudar. Talvez cair aí, como eu falei, até 4,20, 4,30. Agora está numa faixa de 4,50, 4,60, tá? Mas vai esperar um pouco prospective plate e tal. Então, assim, o produtor, acho que ele tem que aproveitar, sim, fazer em alguns momentos, se ele tem um mercado de Porto que está pagando ainda no patamar, aí caiu essa semana por conta do câmbio, com queda de Chicago, em alguns momentos chegou a pagar até abaixo de 70, mas está aí na faixa de 72 a 74 reais, né? E aquele produtor que tem milho hoje guardado, eu acho que é uma oportunidade muito boa que ele tem. Nesse momento, os preços estão extremamente convidativos, né? Que é o que nós estamos falando. Um preço de hoje aqui no estado de São Paulo, numa faixa aí de R$ 89,90, sendo que na safrinha nós estamos falando em 72. Então, eu acho que eles estão extremamente convidativos. E agora o mercado da soja. Os futuros da soja negociados na Bolsa de Chicago fecharam o dia com leves quedas na sessão dessa sexta-feira. O mercado vai se ajustando depois de uma semana intensa e de muita volatilidade lá em Chicago. O mercado ainda está terminando de digerir as últimas notícias em torno aí da guerra comercial, que aparentemente teve um alívio com o adiamento das tarifas sobre o México, principalmente. Ainda assim, os traders seguem atentos aí ao comportamento da demanda da China. A China, por enquanto, segue concentrada no Brasil e, principalmente nas últimas semanas, tem comprado bastante por aqui. E como deverão ser as próximas ações aí vindas tanto do Donald Trump, se vai haver ou não aumento de tarifação, quanto do Xi Jinping, presidente lá da China, se ele vai fazer aí o contra-ataque ou não desse aumento das tarifações. Bom, vamos às cotações da soja. Vamos ver o que aconteceu em Chicago. Março, 10 dólares e 10 centes por bushel, perdas de 3 pontos mais 75. O maio, 10 dólares e 25 centes por bushel, queda de 2 pontos mais 25. E o julho teve um recuo de 0,75 a 10 dólares e 38 centes por bushel. Muito bem. No Brasil, semana muito positiva para comercialização aqui no mercado interno. Segundo Wlamir Brandalize, vendas em torno de 3 até 4 milhões de toneladas, a maior parte dos negócios com foco nas exportações. Os prêmios estão em alta forte, de 60 até 85 pontos, dependendo, obviamente, ali do contrato. Isso acima de Chicago, é um prêmio, uma alta que se paga aí pela soja brasileira. Com isso, a gente tem vendido melhor e Chicago também ajudou, se mantendo aí acima dos 10 dólares por bushel. Os preços testaram níveis altos nos portos, com a semana encerrando com preços até R$ 3 maiores aí por saca do que na semana passada. Veja o que disse o Wlamir Brandalize sobre isso. Tivemos aí até a quarta-feira sem bancos, né, até o meio-dia. Tudo indicava que a semana ia ser nula, né, justamente porque na segunda e terça-feira nós tivemos aí o nosso amigo Trump batendo forte aí na turma, né, então ele assustou, né, tivemos quedas fortes nas cotações em Chicago, tivemos dólar caindo forte logo que abriu a semana, na quarta-feira. Então o ambiente estava muito negativo, né, as cotações acabaram recuando, né? E ontem o mercado já um pouco mais calmo, o Trump já dando uma amenizada, ou seja, antes ele bateu e depois agora ele veio assoprar, dando prazo. China também retalhou e automaticamente nós podemos considerar essa semana, Carlinha, como uma semana positiva de negócio e positiva para as cotações. Porque esse jogo todo que aconteceu com o Trump taxando e depois voltando atrás e a China retalhando, nós tivemos uma puxada fortíssima nos prêmios, os prêmios melhoraram muito na semana, e mesmo que hoje vai fechando a semana um pouco mais fracos que ontem,
Mas mesmo assim, São Bento, se a gente comparar, é a melhor sexta-feira da temporada, né, de prêmios. E isso trouxe cotações nos portos mais atrativas, muito perto dos bons momentos que tivemos nos meses anteriores. Então, nós estamos com soja nos portos aí de 137 até 144 no agosto. E isso estimulou os negócios, que o moço comentou, sim, estimulou o produtor que se assustou com a forte queda da soja entre segunda e terça em Chicago, e depois a forte queda do dólar. Ele viu que agora, nessa quinta e sexta-feira, deu uma amenizada na situação e melhorado nos níveis do que estava anteriormente. Então, nós vimos muitos negócios, muita gente que precisa de caixa em março acabou aproveitando aí para não deixar o tempo passar e arriscar novas atitudes que vêm do lado de fora e pressione dólar, pressione Chicago, tudo isso pode acontecer. O ano vai ser muito volátil, muito nervoso, e acredita-se que, mesmo sendo uma semana curtinha, entre 3 e 4 milhões de toneladas de soja foram negociadas a nível do Brasil, justamente do produtor não querendo correr risco, né? Aproveitou esse picozinho de preços que tivemos entre ontem à tarde e hoje, né? Hoje a cotação bem interessante, aí melhor que a semana passada. E aí muitos negócios fluíram muito mais que a gente esperava. A gente esperava uma semana muito frouxa, e com a atitude do Trump no começo da semana e com o bom ritmo da colheita que nós estamos vivendo, se esperava que ia ser uma semana quase nula. Então, ela reverteu e trouxe um fechamento de semana que eu considero positivo aí para o mercado da soja brasileiro e o mercado de Chicago, né? Ele conseguiu sustentar lá os $10, né? Ele tinha trabalhado abaixo, trabalhando de 10 a 10,5, né? A janela agora nesse momento, mas como nós estamos com prêmios mínimos de 60 pontos até 75, 80, então estamos com cotações até interessantes para o produtor e para o mercado de exportação, né? Se o dia foi negativo para o dólar index, para o dólar comercial aqui no Brasil, alta de 0,57% a R$ 5,79. Os investidores repercutiram aí o PIB brasileiro anunciado hoje pelo IBGE, o PIB de 3,4% em 2024. O resultado representa sim uma aceleração em comparação com 2023, quando o PIB fechou em 3,2%, mas ainda assim ficou abaixo do que o mercado estava esperando. O mercado esperava algo em torno de 4% no ano. A perspectiva de que a economia brasileira deve continuar forte, pelo menos ainda nesse primeiro trimestre do ano, com uma desaceleração gradual da atividade ao longo de 2025, essa perspectiva mantém acesa aí a possibilidade de alta dos juros, da taxa básica de juros, da taxa Selic. Além disso, os investidores também repercutem medidas anunciadas nessa última quinta-feira pelo governo para tentar reduzir a inflação dos alimentos, medida que a gente já falou sobre isso aqui no fechamento de mercado também. No exterior, o destaque ficou com o relatório de emprego dos Estados Unidos, o conhecido Payroll. O relatório indicou que o país abriu 151 mil novas vagas, novos postos de trabalho em fevereiro, enquanto a taxa de desemprego subiu para 4,1%. O tarifaço de Donald Trump também segue no radar após o presidente dos Estados Unidos decidir adiar por mais um mês as tarifas cobradas sobre produtos importados do México e do Canadá. Portanto, de novo, atenção para o dia 2 de abril. Muito bem, são as informações de hoje, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, lembrando que a gente volta na segunda-feira com todas as informações do mercado, e se você quiser saber mais detalhes, entender melhor como o mercado se comportou ao longo da semana, acesse o Notícias Agrícolas, noticiasagricolas.com.br, que ali tem todas as notícias completas para você. Bom final de semana, nos vemos na segunda-feira.